O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com quem pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, e se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos nos sentar um instante para o nosso minutinho de reflexão. Hoje, portanto, celebramos o 24º domingo do tempo comum. Aqui na nossa primeira leitura do livro Eclesiástico, aqui ele praticamente já nos dá uma boa explicação sobre as próximas leituras. Aqui ele nos fala: o rancor e a raiva são coisas detestáveis, até o pecador procura dominá-las. Por que dominá-las? Porque muitas vezes guarda em seu coração e mantém ali, escondido esse rancor, muitas vezes essa raiva de alguém. E aquilo ali, conforme vai passando o tempo, ele vai acabando, digamos, estragando a vida das pessoas. Então o pecador muitas vezes procura o quê? Dominar. Deixa guardado lá no canto. Não perdoa e acaba deixando ali. E aqui ele nos fala, né? Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor, e pedirá severas contra os seus pecados. Ou seja, meus irmãos, aqui ele nos fala sobre o mandamento que talvez seja mais difícil, que é amar uns aos outros. Sim, sabemos que é difícil, sabemos que exige muito de cada um de nós, mas é preciso procurar sempre a graça do Senhor para que nós consigamos vencer esse obstáculo. Vencer muitas vezes essa dificuldade que é perdoar alguém.
é perdoar o próximo. Lá no nosso salmo responsorial, o Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. O Senhor, Ele não é o castrador das minhas vontades. Ele é bondoso. Ele é misericordioso, Ele é Pai. E como Pai, Ele sempre está disposto a nos perdoar. Ele sempre está com os braços abertos para nos acolher. Por mais que muitas vezes vivamos no pecado, vivemos muitas vezes na soberba, enfim, Ele é Pai, Ele é carinhoso, Ele é bondoso. Ele sempre está para nos acolher, sempre está disposto a nos acolher. Ele é Pai. Aqui na nossa segunda leitura, carta de São Paulo aos Romanos, ninguém dentre nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Ou seja, não podemos viver no egoísmo, querer as coisas só para mim, querer viver as coisas só para mim e deixar o próximo, assim digamos, abandonado. Porque se nós, aqui ele nos fala, se estamos vivos é para o Senhor que vivemos. E o Senhor ele nos pede para amarmos aos outros. Então que nós possamos buscar essa compreensão. Que não vivemos só para nós vivemos para cada um, para todos nós. Vivemos um para os outros. Porque somos uma família, somos a família de Deus. E como família, um precisa do outro. Não é cada um por si, não é cada um vivendo, é um ajudando o outro. Vivemos assim na graça, assim que vivemos para o Senhor. Aqui no Evangelho deste domingo, aqui Pedro ele pergunta para o Senhor quantas vezes devemos perdoar. E Jesus fala, até 70 vezes 7. Ou seja, o perdão, ele é infinito. Mas é uma coisa que muitas vezes é difícil ouvir da nossa boca mesmo, a palavra perdão. Eu perdoo. Então o Senhor ele nos pede para que nós perdoemos mais. Se nós quisermos a salvação para nós, se nós quisermos ser perdoados por nossas faltas, é também preciso que nós perdoemos. E aqui Jesus conta, uma parábola do patrão, Ele perdoou a dívida do seu empregado, porém o seu empregado ele não perdoou a dívida que tinha com outras pessoas, tinha com ele. Então como assim, Ele pede perdão, ele ganha o perdão, mas ele não perdoa o outro, Então, meus irmãos, minhas irmãs, se nós quisermos o perdão do Senhor, sim, somos falhos, sim, nós vivemos muito na falha. É preciso muitas vezes mais pedir perdão do que pedir algo ao Senhor. Porque nós somos falhos. Nós somos falhos. Nós precisamos do perdão, da misericórdia do Senhor. E sim, para nós perdoarmos o próximo, sabemos que é difícil. Sabemos que muitas vezes parece ser uma coisa humilhante, mas não é. É sinal de misericórdia. Se somos seguidores de Jesus, se somos os seus fiéis seguidores, é preciso seguir seus mandamentos. Os mandamentos que ele nos passa. E aqui Jesus fala, lá no final, é assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. É um evangelho assim que ele dá aquela pancada na nossa cabeça, Fala, acorda para a vida, Ou seja, meus irmãos, que nós possamos meditar isso em nossos corações. Peça a Jesus, peça ao Divino Espírito Santo ajuda, a compreensão para que você consiga perdoar. Sabemos que o rancor, assim como a primeira leitura fala, o rancor, a raiva, a gente não leva isso. Isso só estraga a vida da gente. Isso só nos atrasa. Isso só nos distancia do caminho de Jesus. Sabemos que isso
não vai levar a nada esse rancor. Que nós possamos meditar, nós possamos perdoar mais. Talvez o filho precisa perdoar a mãe, ou muitas vezes a mãe precisa perdoar o filho. Enfim. E sabemos que nós vivemos, se nós estamos aqui agora, é por Ele, é por Jesus. E é preciso colocar seus ensinamentos, os seus mandamentos no nosso dia a dia. Nós possamos pedir ao Senhor que Ele nos conceda essa graça. Convido você, meu irmão, a fechar seus olhos em seu coração. Medite agora em seu coração aquilo que está te dando aquele rancor, muitas vezes aquela raiva, muitas vezes aquela palavra que foi dita a você, muitas vezes aquela atitude que você não gostou. Peça para que o Senhor te dê a compreensão para que você possa perdoar, para que seu coração fique leve, seu coração fique puro. Porque nós estamos aqui agora é por Jesus. Nós somos os teus seguidores. Nós façamos a sua vontade, Senhor. E que nós deixemos todo esse ódio de lado. Que isso nunca mais vai vir na minha vida. E que teu amor me cubra. Cubra todos nós. Cubra o nosso coração. E que prevaleça para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.